Então, a gente deve pensar que esse governador ou a sua turma está defendendo interesses que não são os nossos. E é nesse processo de conscientização, assim como a gente pode dizer para as pessoas, olha, tu tem um cantinho que pega sol na tua casa, bota lá um vasinho, bota tempero verde. O tempero verde vai te ajudar, vai ser bom para a tua saúde se tu produzir o teu próprio tempero verde. E tu pode produzir ele usando o resto da erva de chimarrão, guardando aos poucos num canto para fazer terra. Quanto mais nós entrarmos em processos circulares que reduzam a nossa dependência de decisões dos outros, menos ameaçados nós vamos ficar por esses mecanismos que levam as pessoas a diminuir a qualidade para aumentar ou manter o ganho. Diminuir a qualidade é sempre contra o nosso interesse. Nós já perdemos a sintonia fina a respeito do conceito de qualidade. Aparentemente, nós somos todos hoje enganados em quase todos os processos decisórios pela aparência. É como se nós quiséssemos que as outras pessoas nos julgassem melhores por aquilo que a gente carrega conosco, pelas bugigangas que a gente traz, pela aparência que a gente compõe, pela beleza do tomate que a gente compra na feira, pela beleza da maçã, quando a qualidade não devia ser isso. A qualidade é assim, no fundo nós sabemos que o que importa para nós é o tempo. O tempo é a variável mais relevante, o tempo devido. Então, o importante é aquilo que estende o tempo devido. Estende o tempo de vida, tudo aquilo que ajuda no nosso mecanismo de formação a ele trabalhar bem. Esses elementos constitutivos ajudam a trabalhar bem. Que se nós tirarmos as coisas falsas, vamos minimizar os riscos de fragilização do nosso sistema imunológico, do nosso sistema respiratório. O organismo vivo é uma coisa fantástica. E nós podemos fazer pouco para melhorar, mas podemos fazer muito para atrapalhar. Então, tudo que a gente puder... Assim, eu li esses dias que uma das coisas... Já tinha visto isso num texto muito antigo. Um texto muito antigo, eu acho que era de um grego que dizia que a melhor coisa que o indivíduo podia fazer por si mesmo era tomar bastante água e caminhar bastante todos os dias. Esses dias eu li aí que o caminhar, de fato, é um exercício que ajuda na reflexão, que ajuda a clarear as ideias. Outro dia, escutei que todos nós devíamos comer em jejum de manhã uma fruta antes de comer, antes de tomar café, antes de comer pão. Essas receitas para melhorar o funcionamento do metabolismo são muito simples. Comer uma fruta crua de manhã, caminhar, tomar bastante água. Com receitas muito simples, nós podemos fortalecer o sistema, o nosso sistema, e expandir o nosso tempo de vida, que de fato é o que interessa. Trabalhar feito um louco, assim, trabalhar feito um louco não é uma boa palavra. Ter uma atividade estressante que te mantenha tensionado, que te impede de dormir direito, isso tudo reduz o teu tempo de vida, reduz a tua qualidade de vida. E observando isso, a gente pode levar em conta que os princípios, aqueles chamados princípios da agroecologia, eles são aplicáveis, na verdade, a quase todas as áreas de relacionamento. Os princípios da agroecologia dizem que os fundamentos da vida são, no caso da agricultura, são a água e o solo. Então, o controle da qualidade da água e o controle da qualidade do solo permite o controle da qualidade do produto que a combinação de água e solo gera, que são os alimentos. Porque com alimentos saudáveis, tu tem animais saudáveis, com animais saudáveis, tu tem relações saudáveis, tu tem populações saudáveis. Então, podemos começar cortando as coisas que nós sabemos que não tem lá muita utilidade. É verdade, a margarina é gostosa. Eu me lembro de comer muita margarina com açúcar. Eu também. Delícia, em cima do pão. Em cima do pão. Uhum. Pois é, mas tanto a margarina quanto o pão d'água quanto o açúcar fazem mal. Exatamente. Os três juntos são algo a ser evitado se a gente
prestar atenção. Por outro lado, se você tiver um pé de laranjeira, da laranja se aproveita tudo. Se aproveita a casca para fazer chá, se aproveita tudo. Verdade. E nada faz mal. E nada faz mal. Então, esse processo de tentar ter práticas de vida mais próximas das condições dos ciclos da natureza, isso há de contribuir para expandir o nosso tempo de vida, que é o que nos interessa. E, bom, nós somos seres gregários. Nós trabalhamos bem em conjunto. Essa história a lei do Gerson, o melhor para mim, isso é ilusório. Essa ficção de que alguém pode se distanciar dos outros e se dar muito bem é uma ilusão para manter as pessoas disputando entre si e facilitar o controle. Sim. Divide, né, Leonardo? Quando você divide, você controla. Pois é. Nós só trabalhamos bem em grupo e a nossa saída das crises é em grupo. Ô, Leonardo, você tem ideia hoje qual o percentual de terra que é usado na monocultura e, enfim, vice-versa? O que sobrou para se produzir o orgânico, enfim, o pequeno produtor? Como é que a gente pode contabilizar isso? Esses números existem no IBGE, são fáceis de serem conseguidos pelo Google, basta escrever área ocupada pela agricultura familiar, né? Mas eles são bastante difíceis de serem mapeados. Então, nós temos as informações oficiais e temos estimativas que permitem uma outra leitura. Assim, então, existem estimativas que dizem que a agricultura familiar produz 70% do que nós consumimos. Mas se nós formos olhar a área oficial da agricultura familiar, os números oficiais de produção da agricultura familiar, não chega nisso. Mas não chega nisso porque boa parte da produção da agricultura familiar, talvez 2/3, não são contabilizados. Tenho aqui na minha casa, hoje são 6 pés de banana. E cada pé de banana dá um outro pé, ou dá 2 pés, e além de um cacho a cada ano. Se eu tenho isso aqui, imagina, multiplica isso pelo número de pessoas que têm cacho de pé de banana, que planta abóbora no pátio. Chuchu, né, que tem sua couve. Todo esse volume de produto gerado por esses agricultores de pequeno porte, nesse caso eu seria um bananicultor de pequeno porte, toda essa produção é consumida. E ela sendo consumida, ela sem entrar nos circuitos de comercialização, ela desaparece do ponto de vista da importância. Nós temos contabilidade. Nós temos números oficiais da área cultivada com milho, com soja. O milho mais a soja transgênico, você diz que está perto dos 45 milhões de hectares no Brasil. Seriam 45 milhões de hectares distribuídos nos vários territórios, nas áreas, nas zonas de expansão do agronegócio. O agronegócio pode seguindo uma regra, que é essa que eu estava comentando. O fogo, a linha de expansão de cultivo bate numa fronteira de terra que não pode ser cultivada ou que não se pretende cultivar. O primeiro movimento é de venda de carvão. Existem negociações com os donos da terra. Bom, primeiro, na verdade, se tiram as árvores mais importantes, as mais caras, num deflorestamento seletivo. Uhum. Depois vem a queimada para vender carvão. Depois vem o pasto com boi. E depois vem a agricultura com seus tratores. E depois vem o minério. Então, neste processo onde você diz que os povos da Amazônia estão sentados em arcas de tesouro, você está falando dos minérios, que estão lá embaixo. O que significa que esse processo que inicia com as queimadas agora, ele vai se estender com exploração agropecuária, ou boi e pasto, ou direto cana, soja, algodão, mas o interesse do avanço para aqueles territórios são os minérios. E assim como a mina de Guaíba aqui do lado, vão dificultar muito a sobrevida no entorno das áreas de mineração. E de outro lado, para fechar esse raciocínio, toda a nossa indústria de cosméticos
de remédios, de química fina, que depende de produtos biológicos, ela resulta de imitação e extração de essências da natureza. Imitação e extração. Imitação, nós temos hoje, assim, bactérias, leveduras que produzem substâncias que antes eram extraídas das árvores. A essência de baunilha pode ser produzida em Cuba, hoje com bactéria transgênica. E antes você tinha que retirar a vagem das árvores. Mas, na Amazônia, nós sabemos que nós não sabemos nem 10% do que tem lá. E nós sabemos que todos os avanços da química, da medicina, dos estudos de biologia mais sofisticados, eles se associam à identificação e apropriação de conhecimentos tradicionais ou de conhecimentos que não existem a respeito das possibilidades de utilização daquelas essências. Então, nós temos lá uma riqueza que não conseguimos nem enxergar ainda, porque nós temos lá milhares de espécies de plantas, de insetos, de fungos, de bactérias, de animais, que nós não conhecemos, não sabemos para que serve. Sim, para que serve no sentido da rede da vida. De vez em quando aparece como é que ela compõe toda essa rede, né? A importância na cadeia, digamos assim, né? E mesmo a importância dos produtos em si. É possível que a cura do câncer esteja escondida em alguma dessas plantas. Exatamente. E é bem possível, quando a gente fala o câncer, que antes era uma coisa só, hoje ele é uma multiplicidade de coisas. Então, tem uma grande variedade de tipos de câncer. Mas essa variedade, ela se associa principalmente aos pontos onde surge. E em todos os casos, os cânceres se associam a uma disfunção, a uma alteração num processo que era normal e deixou de ser normal. O câncer era uma coisa tipicamente de pessoas de idade de mais de 60 anos, porque há uma curva natural de envelhecimento, de senescência, de desqualificação do serviço prestado pelas máquinas ao longo do tempo. O nosso rim passa a funcionar pior. A gente vê isso muito bem com os olhos. Com os olhos é fácil de verificar a rapidez. Os primeiros, né? É possível até, e meu pai fazia isso, ele trocava os óculos a cada ano ou 2 anos em camelô, porque ele chegava lá e via assim, não, agora é esse. Agora é 2, agora é 2,5. Eu estou nessa. E funcionava porque era só para ler e porque há uma queda gradativa da capacidade de utilização dos nossos órgãos. Sim. E essa degeneração da capacidade ela pode levar a disfunções do tipo que nós chamamos de câncer. E isso é típico das pessoas da idade, tanto que sempre você falou, câncer você ainda vai ter um. Né? Porque a ideia era, as pessoas que viverem muito vão ter algum câncer, não significa que vão morrer de câncer, mas vão ter alguma deformação nos processos de formação. E hoje isso não é mais uma doença de velhos. Não é mais uma doença de velhos por aquela razão que nós comentamos antes. Durante o processo de formação das crianças, eles estão ingerindo elementos que estão enganando seus processos de desenvolvimento e estão gerando esse desgaste, essa degradação no sistema que antes acontecia só com o tempo. Agora acontece com o tempo, empurrado por essas informações que distorcem a capacidade de proteção dos organismos. O que nós podemos fazer? Bom, nós temos que frequentar feiras. Frequentando feiras, estimular os agricultores a produzirem para trazer para as feiras. E com o crescimento disso, vão crescer o número dos vereadores que vão dar importância às feiras, porque as feiras passarão a ser importantes para eles. E com vereadores dando importância, o prefeito vai ter que tomar uma atitude também. É um processo de educação. A frase... Começa por nós, né? Começa por nós. Mas gostei dessa frase e vou repetir ela até cansar, porque ela é boa. Ela diz assim, acho... O sistema imunológico
é o que protege os organismos de distorções ao seu desenvolvimento próprio, protege os organismos de ataque externo. E a sociedade a gente pode ver como um organismo também sujeito à degradação. Então, as pessoas que vêm formando dentro da sociedade uma opinião de que usar máscara é bobagem, de que a cloroquina resolve, são pessoas que estão afetando o sistema imunológico da sociedade. Então, a informação que nos orienta a tomar decisões a respeito do que é mais importante para nós, levando em consideração os outros, é uma informação tipo uma alimentação saudável para a consciência social. E nós precisamos, esse é o nosso papel, ajudar a expandir essa consciência social que fortalece o sistema imunológico da sociedade, que nos protege a todos com relação a essas enganações. Assim, hoje, eu estou com 66 anos, eu vou fazer minha vacina na quinta-feira, a primeira vacina. E eu vou tomar qualquer vacina, seja qual for. Mas eu sei que as vacinas são diferentes. E sei que as vacinas têm um período de adaptação que não foi cumprido em todos os testes. Então, eu sei que posso ter algum efeito colateral. E imagino que o fato de que nós hoje precisamos desesperadamente, aceitamos qualquer vacina, vai ter que evoluir em termos de sociedade para que nós tenhamos um leque de vacinas para que possamos escolher em 2023, porque essa pandemia agora vai ser como as gripes, todos os anos nós vamos ter que tomar vacina. Isso já é aceito, que esse é um problema com que nós vamos conviver o tempo todo, mas o nosso processo de escolha, de decisão cidadã, ele está completamente assim, desgastado nesse momento, que a gente precisa, quer, aceita e fica feliz com qualquer vacina. Bom, o sistema imunológico da sociedade vai poder evoluir para um momento em que nós entendamos que uma vacina que pode ser perfeita para mim, talvez não seja melhor para a Cirlei. Talvez ela tenha um metabolismo mais ácido, mais alcalino, não sabemos isso, mas precisamos saber. Então, precisamos ter um Ministério de Ciência e Tecnologia que trate disso. Precisamos ter um Ministério de Ciência e Tecnologia, um Ministério da Saúde que se preocupe com a próxima vacinação. Temos que resolver o problema dessa, mas temos que nos preparar para as próximas, ver essas diferenciações. E, para isso, nós precisamos de governos que entendam a importância do Ministério da Ciência e Tecnologia, que entendam a importância da agroecologia, da preservação da água, que é algo que é indispensável, é necessário e vai acontecer, mas, no momento, não está acontecendo. No momento, a regressão... Nós estamos acéfalos, né? Estamos precisando tanto de uma cabeça genial e a gente tem não dá nem para descrever o que a gente tem no governo hoje, né? Então, é lamentável. E a gente pensa assim, o Bolsonaro, de fato, é uma figura lamentável, mas ele não está sozinho. Tem todo um grupo. É um vasto grupo. É um grupo bem coeso, né? Ele está aqui na nossa Câmara de Vereadores, está na Câmara de Vereadores da Esteia, é um grupo... Está na prefeitura. Está na prefeitura. Então, isso só vai ser superado com um processo de fortalecimento das visões que são contrárias a esta, que não tem tido muito espaço. Não tem tido muito espaço. É difícil. A grande mídia não dá espaço. Ainda bem que existem pessoas como você, né, Leonardo, que possibilitam que a gente... Todos nós né? A gente é uma formiguinha, mas a gente vai tentando passar a informação para o do lado, né, para tentar abrir um pouquinho as consciências. E nós já somos produto de formiguinhas anteriores que trabalhavam num espaço muito mais hostil. Mais ainda hostil, exatamente. Então, nós somos uma continuação do esforço de outros, né? E assim vai. Porque, na verdade, nós somos pessoas não gratas, né? A gente é visto como as anomalias, né? São pessoas incômodas, que vêm lutar contra um sistema que está funcionando, que está alimentando o mundo, né? Então, é bem complexo mexer. Em alguns ambientes, noutros não. Noutros nós já somos maioria. Sim.
Então, e esse é um processo de irradiação, ele é crescente. Eu não tenho dúvida que a agroecologia, que os trabalhos de fortalecimento das redes de relação cooperativa, não tenho dúvida que isso vai crescer. O que eu estou observando, Leonardo, que eu participo da feira, né? Todos os sábados está aumentando a quantidade de pessoas comprando na feira. Isso significa que, de alguma maneira, as pessoas estão despertando que elas precisam melhorar a imunidade e no supermercado elas não vão encontrar isso. Sem contar o risco do ambiente fechado, né? Então, ainda bem que essa luta, né, do pessoal da feira ali para manter aberta, porque, na verdade, foi uma luta bem grande, né? Eles estão conseguindo ter sucesso, né? Cada vez mais gente indo para a feira e ganhando essa consciência. Então, de alguma maneira, isso vai irradiar, né? Eu acho que a própria questão da nossa luta, a gente está fazendo abaixo-assinado para manter a feira como está, porque aí a feira fica com distanciamento, fica mais interessante para se locomover e mais pessoas podem trafegar, porque antes a gente tinha um corredorzinho que era um empurrando o outro, né? Sim. Ali no BRIC. Então, estamos lutando para conseguir fazer essa mudança, né? Essa implementação aí de uma lei que feche mesmo a rua, né? E permita que a feira funcione de forma digna. Porque não era esmoreça. Não, Sabe, não dá para esmorecer. O Frei Sérgio Gorgen é uma liderança muito importante da agricultura familiar. Ele tem parábolas, tem tiradas que são importantes. Uma vez eu escutei ele dizer num acampamento da Reforma Agrária, e nunca esqueci, que as pessoas que estavam ali na barraca de lona preta, aguardando a vez de receber um lote de terra para poder plantar, podiam ter certeza que a única forma de não receber esse lote de terra era desistindo. Ele disse, só o que impede vocês de serem assentados aqui no Rio Grande do Sul é a desistência, porque a persistência, a permanência nessa busca desse resultado vai garantir o resultado. Não é verdade que em todos os casos se garantiu o resultado, porque houve uma inflexão de administração no governo do Estado do Rio Grande do Sul e a reforma agrária, a ocupação de áreas produtivas com agricultores familiares, ela foi retirada de pauta em função dos interesses da bancada ruralista. Mas seria de nosso interesse, seria do interesse das populações urbanas que isso acontecesse. Da mesma maneira que vocês vão ter essa grande vitória contra a prefeitura na consolidação das feiras, se não desistirem. Se não desistirem. Não podemos, temos que multiplicar isso. É uma necessidade da sociedade que precisa de pessoas que persistam para que essa necessidade seja reconhecida pelos gestores. Às vezes leva tempo. Leva tempo e é importante a gente estar cobrando os nossos políticos, né? Que é algo que a população esquece, vota e depois não cobra mais. E aí eles se acomodam, tem que estar ali, ó, em cima. Como essa situação do cercamento do parque, né, Leonardo? Um absurdo aquilo, né? Cercar o Parque da Redenção, enfim, os parques da cidade. É mais uma vez o interesse privado prevalecendo sobre o interesse público, né? Desrespeitando a vontade do povo. Leonardo, querido, nosso tempo de novo está acabando, mas eu acho que você já está até cansada, né? Eu vi que você não tomou água, a garganta deve estar doendo. Nossa, antes que o tempo acabe, eu quero agradecer tanto, porque você é tão querido e tão disponível, né, para a gente. Aí mesmo com pouca gente, você está ali fazendo uma baita de uma aula. Então, nossa, informações tão importantes. Eu sou muito, muito agradecida, sabe? Por essa oportunidade de aprender tanto com você. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer o Diego. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer. Puxa, enfim, perdi o nome do outro companheiro que não está. O Mário, eu acho que ele acabou caindo. Acabou de cair. Mas é assim que nós fortalecemos a nossa rede. A gente vai conhecendo um aqui, outro ali, e vai firmando a nossa convicção de que estamos do lado certo da história. Vai juntando as formiguinhas, né? É isso. Isso mesmo. Você sabe que isso me lembra da história do passarinho, né? Com a aguinha no biquinho lá, pegando para apagar o fogo, né? Mas se cada passarinho colocar a aguinha no biquinho, dá para fazer um caldo, né? Dá para fazer alguma coisa. Leonardo, vamos... Bom, continua aí enquanto não termina o tempo, vou te deixar à vontade. Eu só quis poder dizer antes que acabasse o tempo, né? Senão fica... Ai, pois. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não sei o que mais que a gente poderia falar. Não sei se o Diego...
O Diego quer perguntar alguma coisa, Diego? Como é que você está se sentindo aí? Quer perguntar, aproveitar a presença do Leonardo? Mais alguma pergunta? Eu estava escutando o professor falando, eu estava fazendo uma reflexão que me parece que não é... que parece que o assunto que está se tratando aqui é de muita importância, mas parece que ele é só uma das faces de um movimento de raiva e de, sei lá, tanta coisa estranha que tem acontecido, hostilização de grupos, hostilização de minorias, parece um movimento de muito egoísmo, assim. Eu ouço pessoas falando da mentalidade da escassez e da mentalidade da abundância. E então, não sei se faz sentido isso para vocês também, se parece que isso é só mais uma manifestação de uma mentalidade de escassez, assim, uma coisa absurda, que a gente viu ressurgir, parece, nos últimos 2 anos, e que não estava aparecendo tanto, talvez, aqui no Brasil, mas que a história mostra que provavelmente sempre existiu. E não sei se movimentos como esse, tipo agroecologia, coisa assim, a gente talvez esteja vendo um movimento surgir mais ou menos como foi um movimento que, por exemplo, levou ao voto feminino, ou levou à abolição da escravatura, que são coisas necessárias, que são justas, mas que quando estão acontecendo, parece que não vai, e tem muita oposição, e tem reações muito violentas. Pode ser, tu vê, a Agapan está fazendo 50 anos. A Agapan é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Então, essa discussão da agroecologia, ela é um processo de conscientização no qual o Lutzenberger, o Carneiro, o Flávio Levigoy tinham uma consciência completa há 50 anos atrás. E nós estamos formando a nossa consciência gradativamente 50 anos depois. E tem pessoas que nem enxergam ainda isso. Então, é um processo gradativo, lento, e que se defronta com obstáculos que defendem uma outra visão de mundo. Talvez o exemplo da pandemia seja bom de comentar agora. Os ecossistemas são as formas de arranjo dos organismos em um determinado ambiente. Nós temos um ecossistema aqui em Porto Alegre, que nos diz que de noite é meio perigoso em alguns lugares, em outros não é. Que esse ecossistema nos dá informações sobre as formas de reação e adaptação dos organismos que estão estabelecidos nele. Então, quando nós provocamos alteração em algum ecossistema, nós favorecemos alguns organismos e desfavorecemos outros. E no processo de desenvolvimento da economia, vêm sendo favorecidos organismos que são do tipo predador, que não são do tipo partilhador. E esse predomínio vem gerando uma espécie de esquizofrenia, de loucura na sociedade. Para retomar, você devia buscar as bases. A Ana Primavesi, que é uma ecologista muito importante, dizia: solo sadio, planta sadia, animais sadios, sociedade sadia. Como os nossos solos estão envenenados por agrotóxicos, as plantas que nós comemos estão afetando nossa psique. E a gente, naquela disputa entre Eros e Thanatos, estamos favorecendo o deus da morte, estamos favorecendo a agressividade de Thanatos. Estamos esquecendo a alegria erótica de toda um erotismo amplo, né, de gostar de flores, de gostar de correr, de gostar de energia criativa. Então, é possível olhar essa situação de várias maneiras. Assim, tem grupos que trabalham com uma dimensão espiritual que dizem que esse processo de agora é um processo transitório necessário para a readaptação do planeta aos novos espíritos que virão povoar o planeta em seguida. Tem muitas maneiras, muitas leituras, né? Chico Xavier fez a previsão de 2019, né? Pois eu não sei de onde é que saiu, mas já escutei, já me disseram isso. Ele previu, ele disse que foi dado 50 anos, né, para o planeta se adaptar e se reorganizar.
a humanidade, né? Como não aconteceu, aí veio a pandemia justamente quando ele disse, porque a pandemia veio no final de 2019, né? Coincide com a data dele. Então, como o homem era poderoso, a gente fica meio receosa que pudesse ser verdade. Mas vejam, para usar essa imagem da pandemia, quando num ecossistema florestal, tu tem lá vários tipos de bicho, vários tipos de planta, vários tipos de insetos, vários tipos de bactérias. E eles estão lá convivendo entre eles. Então, o morcego, que é um mamífero, tem as suas viroses, que se forem tão poderosas para matar todos os morcegos, desaparecem. Então, elas vivem em equilíbrio com os morcegos. As viroses dos morcegos, as viroses dos ratos, as viroses dos pangolins. E tu vai avançando sobre essa área onde há um equilíbrio entre as espécies e as suas viroses, as viroses buscam outros hospedeiros. Então, assim como os primeiros índios morriam de catapora, de gripe, quando entraram em contato com os brancos, nós estamos morrendo com uma virose que afetava morcegos. Essa é uma das explicações científicas aceitas, que afetava morcegos e que foram transferidos para outros organismos, chegaram em nós. Tem outras leituras, tem as leituras que dizem que essa é uma doença construída em laboratório para reduzir a população da Terra. Somente os idosos, né? Para resolver o problema da aposentadoria. Tem várias teorias, né? Tem várias teorias, mas se nós olharmos